Meus irmãos, nossa mensagem desta noite está em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Dando continuidade à série de mensagens que eu intitulei Como Jesus Cristo Discipulou Pedro, nós vamos olhar para mais um dos textos em que o Senhor Jesus lida de forma particular e singular com um de seus apóstolos, no caso, o apóstolo Pedro. Nós vimos já uma mensagem que foi do versículo 13 até o versículo 20 desse mesmo capítulo 16. Agora nós estamos na segunda mensagem. E nessas mensagens nós queremos ver que muitas vezes os discípulos de Cristo, mesmo caminhando com o Senhor, seguindo o Senhor, encontram dificuldades internas neles mesmos. Dificuldades que têm a ver com a percepção que eles têm a respeito de Cristo e a percepção que eles têm a respeito da obra de Cristo. É isso que nós encontramos nesses versículos 21 até o versículo 23, que eu convido você a acompanhar a leitura deles. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Vamos orar? Senhor, como servos teus, como discípulos de Jesus Cristo, nós nos aproximamos do nosso Rei por intermédio da sua palavra, para buscar sabedoria para vivermos em nossa vida, para buscar, ó Pai, compreendermos qual é a tua vontade, para que assim nossa vida seja moldada por ela. Por isso, mais uma vez, nós nos colocamos diante das Escrituras, sabendo que elas são a verdade, luz para o nosso caminho, luz para o caminho daqueles que trilham atrás de Cristo, seguindo a Jesus Cristo. E uma vez delas serem luz, nós pedimos também que o Teu Santo Espírito as ilumine em nosso coração, para que, reconhecendo a verdade, reconhecendo a Tua vontade, a amemos e assim, ó Pai, sigamos a Cristo com forma ainda mais intensa, comprometida e também, ó Deus, comprometidos com a missão com que Ele nos deu. Assim nós oramos no nome do nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nesse texto de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21, nós temos o segundo momento em que o Senhor Jesus Cristo lidou de forma particular com o apóstolo Pedro. O primeiro está dos versículos 13 até o versículo 20, quando Pedro, então, diante de uma pergunta de Jesus, se destaca dentro dos 12 apóstolos e então fornece uma resposta a Cristo que é elogiada. Pedro diz que Cristo é o Filho do Deus vivo, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e por isso Jesus Cristo fala que Pedro era abençoado ou bem-aventurado. Aqui nesse capítulo 16, a partir do versículo 21, nós vamos ver mais uma vez Pedro sendo destacado dentre os 12, porém para fornecer uma resposta, ou pelo menos trazer algumas palavras que são alvos da repreensão de Cristo. Pedro diz que algo não aconteceria com Cristo, e então Cristo o repreende até mesmo, chamando-o de Satanás. Depois, no capítulo 17, se você olhar para o texto que fala a respeito da transfiguração, você verá mais uma vez Pedro se destacando no versículo 4, que fala assim: então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. No momento da transfiguração diz que Elias e Moisés apareceram ao lado de Cristo e Pedro, então, contemplando esses outros 2 personagens das Escrituras, os iguala a Jesus. Falando, vamos construir uma tenda para cada um, como se os 3 fossem iguais e não reconhecendo a superioridade do nosso Senhor. Nós vamos ver isso na terceira mensagem. E o outro momento em que Pedro é destacado está no capítulo 17, a partir do versículo 24, onde nós vemos Pedro sendo interrogado publicamente
por outras pessoas, não está isolado com Cristo, perguntado se Cristo pagaria um imposto relacionado ao templo, e a resposta de Pedro é: claro que ele paga, pois não reconhecia ainda de forma completa que diante dele estava o próprio rei, dono do templo, filho de Deus, que não paga imposto. Nós vamos ver isso na quarta mensagem. Hoje nós vemos um estreitar um pouco mais da relação de Jesus com Pedro e esse discipulado específico que o Senhor faz com o seu discípulo. Quando a gente olha para esses versículos 21 a 23, à luz do contexto, eu acredito que nós somos surpreendidos com 3 surpresas que esse texto nos apresenta. A primeira dessas surpresas está no versículo 21, e a surpresa é que o rei, em seus planos, tem a morte como uma das etapas. Um rei tem em seus planos a morte como uma de suas etapas. Segunda surpresa desse texto tem a ver com pessoas que foram iluminadas, uma pessoa que foi iluminada pelo próprio Deus, podendo ser enganada ainda assim pelo seu coração. Isso está no versículo 22. E no versículo 23, a terceira surpresa é que alguém que foi colocado como um dos fundamentos da igreja, como uma das pedras fundamentais da igreja, pode se tornar uma pedra de tropeço para aqueles que se relacionam com a igreja. Essas são 3 surpresas que eu acho que esse texto nos traz à luz do contexto. Por que à luz do contexto? Olha o versículo 21 que começa dizendo: desde esse tempo. Esse tempo começa a ser apresentado no capítulo 16, versículo 13 em diante, que é um momento em que Jesus se separa com os seus 12 discípulos para um momento mais íntimo, para um momento mais particular no relacionamento com eles. Até o início do capítulo 16, Jesus Cristo está sendo seguido por uma multidão de pessoas, está em constante confronto com fariseus, com escribas, com mestres da lei, mas nesse momento ele se retira para uma região mais próxima dos gentios, um pouco longe da multidão judaica, para então ter um momento particular com seus discípulos. E ali começa a interrogá-los a respeito de algumas coisas e também a falar a respeito de planos futuros que ele tinha dentro do seu ministério. Para alguns teólogos, o que começa a partir desse versículo 20 é uma nova fase em que Jesus Cristo torna muito claro para os seus discípulos que ele precisa ir para Jerusalém e que o seu alvo está em Jerusalém, onde então ele seria morto. E nós podemos enxergar que no versículo 21 existe realmente uma nova fase no ministério de Cristo, que é a fase onde ele torna claro que ele precisaria morrer. Talvez essa é a principal coisa desse versículo, o principal ensinamento desse versículo 21. Cristo precisaria morrer. Em vários outros momentos no Evangelho de Mateus, é dito que Cristo apresenta a necessidade da sua morte, mas de forma mais figurada ou utilizando-se de metáforas. Em nenhum momento ele fala de forma explícita que ele precisaria morrer. É nesse versículo 21, quando ele fala que deveria sofrer muitas coisas, então nas mãos dos anciãos, ser morto e no terceiro dia ressuscitar, que nós encontramos Cristo falando que ele precisava morrer. Um outro momento em que ele anunciou a sua morte, mas não de forma tão clara, está em Mateus capítulo 12. Vá para lá, volte algumas páginas aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 12. Versículo 38 em diante. Nós temos Jesus interagindo com os fariseus. No nosso texto ele está deslocado, sozinho com os seus discípulos. O versículo 38 fala: então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Então Jesus responde: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Para nós que temos a revelação completa do Senhor registrada nas Escrituras, para nós fica muito claro que esses 3 dias e 3 noites teria relação com o período em que Jesus Cristo foi crucificado até o momento da sua ressurreição. Ele estaria morto durante 3 dias. Mas para aqueles que não tinham ouvido Jesus falar ainda de forma explícita, clara, a respeito da necessidade da sua morte, isso aqui não ficou tão claro. Afinal, o próprio Senhor Jesus disse em um determinado momento que ele falava muitas vezes por parábolas, utilizando-se de metáforas e de outras formas de ensino,
para que as pessoas que o ouviam não entendessem. Os fariseus queriam um sinal a respeito da autoridade de Cristo. E Cristo fala que essa era uma geração perversa e adúltera. E que o único sinal que eles teriam era o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites na terra. Jesus Cristo não falava de forma explícita a respeito de sua morte, mas ele decidiu falar de forma explícita depois que ele deixou claro quem ele era. Volte para o capítulo 16. A partir do versículo 13, nós vemos Mateus enfatizando que Jesus Cristo era o rei davídico esperado, o rei que o Senhor prometeu ao seu povo, rei esse que governaria não apenas sobre judeus, mas estenderia o seu reino sobre toda a terra. No versículo 13, nós temos Jesus fazendo a seguinte pergunta: quem os outros dizem, ou quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Essa expressão Filho do Homem foi utilizada uma vez em Daniel capítulo 7, para se referir a alguém para quem foi dado todos os reinos da terra, para um rei. Depois, quando Jesus faz a pergunta para os seus discípulos a respeito de quem eles pensavam que ele era, nós encontramos no versículo 14, no versículo 15 o seguinte: e vocês, quem dizem que eu sou? Então nós temos a resposta de Pedro, que é o fundamento de todas as surpresas que nós temos no nosso texto. Pedro fala: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nas palavras judaicas daquele tempo, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Davi que foi prometido, o Senhor é o rei que nós tanto aguardávamos, o Senhor é o Filho de Deus, com quem Deus fez uma aliança para reinar sobre toda essa terra. O Senhor é o rei. Essas foram as palavras de Pedro: o Senhor é o rei. E o próprio Cristo vai mostrar que era isso que ele queria transmitir para os seus discípulos, como está no versículo 20, e que não deveria sair de dentro do grupo dos discípulos. Olha o versículo 20. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Vocês sabem que eu sou o Filho do Deus vivo, sabem que sou o Messias prometido, mas isso não deve ser anunciado para fora ainda. Existe um momento propício. Esse momento chegaria depois da ressurreição, quando o próprio Senhor, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante, ao comissionar os seus discípulos a irem por todo o mundo, a fazerem discípulos de todas as nações, declarou que o fundamento da evangelização é toda a autoridade ter sido dada a ele nos céus e na terra. A partir daquele momento, se anuncia aos 4 cantos dessa terra que Jesus Cristo é o Rei. Mas aqui os seus discípulos já sabem que ele é o Rei. As pessoas fora ainda não saberiam, mas o grupo dos 12 já deveria estar ciente de que quem estava diante deles era o grande Rei prometido por todo o Antigo Testamento. Então é nesse contexto que Jesus Cristo apresenta de forma clara o seu plano. Ele precisa ir para Jerusalém, ele precisa padecer, sofrer nas mãos dos anciãos, dos fariseus, dos escribas, e ele precisava ser morto, e ao 3º dia ressuscitar. Somente depois de dizer que ele é o Rei, que Jesus torna claro o seu plano para os seus discípulos. E é estranho pensar em um rei que tem dentro do seu plano morrer. Os reis desta terra têm em seu plano poder, glória, honra, acúmulo de riquezas, acúmulo de servos, guerras. O rei que é Rei dos reis, Senhor dos senhores, diante do qual toda a terra lhe é submissa, e até mesmo os céus, tinha no seu plano morrer. Fazia parte, era de uma das suas etapas, a cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, falou que para muitos Jesus Cristo é loucura. E infelizmente, muitas vezes para o seu próprio povo, ele parece loucura. Afinal, num primeiro momento, alguém que morre é alguém fraco. No primeiro momento, alguém que morre não parece alguém que venceu. Não parece alguém que saiu vitorioso numa batalha. Afinal, os derrotados na batalha são aqueles que são mortos. E muitas vezes nós pintamos
Um Cristo que parece não ter morrido, que parece não ter passado por esta etapa desse plano. Porque o proclamamos como rei, e muitas teologias o proclamam como rei, mas proclamam também que tudo na vida dos seus seguidores vai dar certo, de que seus caminhos não terão dificuldades, de que seus caminhos não terão problemas. E às vezes nós nos apegamos a essa verdade, mesmo sem ter essa teologia. Sabe em quais momentos, muitas vezes, nós acreditamos que o Rei, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não poderia ter uma morte no seu caminho? Toda vez que nós nos frustramos com a vontade de Deus sendo manifestada na nossa vida. Talvez nós não tenhamos uma teologia que diz que todas as coisas em nossa vida vão ser prósperas. Mas no momento em que algo dá errado em nossa vida, nós não conseguimos enxergar que Deus é o responsável por esse cenário. Que Deus é o responsável por esse contexto. E que o sofrimento faz parte do plano de Deus. É isso que Jesus vai dizer do versículo 24 até o versículo 28, quando fala que os discípulos de Cristo precisam tomar também uma cruz. Nós muitas vezes queremos rejeitar qualquer tipo de cruz, qualquer tipo de dor. Porque talvez nós não entendemos que o nosso próprio Senhor passou por uma cruz. Passou por padecer nas mãos de seus inimigos e foi crucificado. Talvez nós não falamos isso abertamente, mas quando nós nos frustramos, quando ficamos decepcionados com o nosso cenário, quando nós nos afastamos de Deus diante da dificuldade, é como se nós não entendêssemos que o nosso próprio Mestre e o próprio Rei que governa nossas vidas passou pela mesma coisa. Essa é a surpresa que Cristo tem para os seus discípulos. Surpresa que não é assimilada de uma boa maneira num primeiro momento. Pedro, que tinha acabado de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não conseguiu talvez nem enxergar que Cristo falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Porque o seu foco está no sofrimento e na morte de Cristo. E para Pedro, isso não era possível. Veja o versículo 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. E aqui eu acho que está a segunda surpresa do nosso texto. Uma pessoa que foi iluminada por Deus pode ser enganada pelo seu próprio coração. Volte para o versículo 16 desse capítulo, onde nós temos a resposta de Pedro, que Pedro fala, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então no versículo 17 Jesus afirma, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Houve um momento dentro desse discipulado particular que Jesus Cristo dedica com o seu discípulo, que Jesus elogia Pedro pela sua resposta. Afinal, Pedro enxergou aquilo que Jesus Cristo queria que ele enxergasse. Que Jesus é o Rei tão aguardado pelo seu povo. E Pedro declara isso a plenos pulmões. Como é marca de Pedro? Pedro sempre se destaca de alguma forma dos 12. Às vezes de uma maneira extremamente elogiável e outras vezes que Jesus Cristo tem que mandar ele guardar uma espada, porque ele não entendeu ainda como era o plano. Mas Jesus fala o seguinte, você é bem-aventurado por essa resposta. E a razão disso é que não foi carne e sangue, não foi você mesmo que chegou a esta resposta, mas o meu Pai que estás nos céus que revelou esta resposta. Então Pedro é alguém que foi iluminado por Deus alguns passos antes nessa conversa. Se Jesus estava andando por Cesareia de Filipe com os seus 12 atrás, passou alguns 20 metros, Pedro traz outra resposta. E a resposta de Pedro para aquilo que Jesus Cristo falou, para o plano que tem como uma etapa, uma morte, é dizer o seguinte, Senhor, isso não vai acontecer contigo. Como que algo muda em tão curto espaço de tempo? Como alguém sai de uma declaração que se torna um dos fundamentos da fé cristã para uma declaração que nega aquilo que possibilita a fé cristã? Afinal, se Jesus Cristo não morresse e não ressuscitasse ao terceiro dia, não existiria o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Como que alguém coloca uma pedra em todo um edifício
e logo na sequência joga uma pedra para tentar derrubá-lo. Sabe o que possibilita isso? Um coração que é enganoso, atrelado às coisas dessa terra. Pedro foi iluminado por Deus, mas poucos metros depois ele estava sendo enganado pelo seu próprio coração. No final do versículo 23, Jesus Cristo fala por que ele falou, por que Pedro disse o que disse. Jesus fala: você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Na mente, no coração de Pedro, ainda não é possível assimilar que o Jesus Cristo, que é o rei tão aguardado, possa ser morto. Afinal, o padrão de rei que Pedro tem, num outro aspecto aí do seu pensamento, são os reis antigos, que multiplicavam para si impérios, que multiplicavam para si poderes, que então exerciam sua autoridade muitas vezes até de forma tirana, que acumulavam riquezas, e que o grande alvo seria aumentar a sua vitória. Escutar Jesus falando que precisava ser morto soa estranho demais para Pedro. E o seu coração, que tinha sido acabado de ser iluminado pela verdade do Senhor, agora se apega àquilo que vem de seus próprios pensamentos. Não é só Pedro, dentro dos discípulos, que pensavam dessa forma. Lembra-se do momento em que a mãe de Tiago e João, possivelmente até influenciada por Tiago e João, se aproximou de Jesus Cristo dizendo: Senhor, quando o Senhor estiver na glória, coloca um dos meus filhos à sua direita e outro à sua esquerda? A partir desse momento que Jesus Cristo declara ser rei, os discípulos começam a pensar nas suas funções, nos seus cargos dentro desse reino. Uma cruz não está nos planos deles. Está no plano do mestre, mas não nos planos deles. E Pedro é o único que externaliza isso nesse momento. Tim Keller, quando analisa alguns textos do livro de Mateus, ele fala o seguinte: há momentos em que as falas de Cristo podem demandar duas reações das pessoas. Ou elas o coroam, aceitando a sua vontade, aceitando o seu plano, ou elas o crucificam, rejeitando a sua vontade e rejeitando o seu plano. Por que fariseus, anciãos e escribas levariam Cristo até uma cruz? Porque eles rejeitariam que ele é o rei, que ele é o filho de Deus, que ele é o próprio Deus. Então o matariam numa cruz. Para nós, ou nós coroamos Cristo como Senhor da nossa vida, aceitando o seu plano completo para nós, ou então nós vamos acabar crucificando, rejeitando e o matando em nosso próprio coração. Pedro deu um passo nessa segunda ideia. Pedro nesse momento falou: este plano não cabe nos meus planos. Este plano não cabe possivelmente nos planos dos 12. Porque quando Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Pedro é o representante dos 12. Os 12 falariam algo semelhante. Quando Pedro fala, Senhor, isso não vai acontecer, que Deus não permita que isso aconteça, ele é um representante dos 12. Ele é o primeiro a falar, mas os 12 seguiriam ele porque os seus planos contradiziam aquele que era o plano do Senhor. Pessoas que foram iluminadas por Deus, que passaram a crer em Cristo, a seguir o Mestre, podem, no meio do caminho, serem enganadas pelos seus próprios corações. Esse é um cuidado que nós precisamos ter em nossa vida. Nosso coração não pode ser autogovernado. Os nossos planos não podem se distanciar daquilo que o Senhor revelou na sua Escritura. Nossos planos devem se coadunar com o plano eterno de Deus que chegará ao fim. Nesse versículo 21, esse plano recebe uma expressão que eu acho muito interessante, que ela aparece em outros textos do Novo Testamento, que é a ideia de Jesus Cristo sofrer e morrer porque era necessário. Era obrigatório que Cristo Jesus padecesse. Não é uma alternativa. Esse plano de Cristo ir para a cruz, morrer e ao terceiro dia ressuscitar, não foi elaborado pelo Senhor diante de um cenário de crise em que se precisava de uma nova opção e então ele estabeleceu, bom, Cristo vai morrer
e então vai ressuscitar no terceiro dia. Esse é o plano eterno do Senhor, decretado antes da fundação do mundo. Sempre esteve na mente de Deus e sempre esteve com Cristo comprometido a executá-lo até o final, uma vez de ser a segunda pessoa da Trindade. Esse plano não era substituível. Não tinha uma alternativa que poderia, então, ocupar o seu lugar. Não era algo que no meio do trimestre, ao longo do ano, nós poderíamos, então, tentar pensar em uma nova estratégia. Desde o momento em que Jesus Cristo se comprometeu com ele, antes da fundação do mundo, ele sabe o fim deste plano e é a morte. Para um discípulo de Cristo, resta a alternativa de abraçar esse plano, se coadunar com ele e colocar todos os outros planos debaixo dele. Deus não vai mudar. Como não mudou, Cristo Jesus foi para a cruz. Independente das palavras de Pedro, independente da perspectiva dos discípulos, independente de uma multidão que recebeu ele, louvando como o grande rei que vem, até mesmo ele conduz a mesma multidão a crucificá-lo no momento oportuno. Esse plano não muda. Resta a nós mudar nossos planos para nos encaixarmos nesse. Terceira surpresa deste texto está no versículo 23, quando Jesus mostra que até mesmo uma pedra que faria parte de um fundamento pode se tornar em uma pedra de tropeço. Versículo 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro, saia da minha frente, Satanás, você para mim uma pedra de tropeço. Volte para o versículo 18, quando Jesus fala o seguinte para Pedro, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu acredito que Pedro é um dos 12 que é colocado como fundamento, como o próprio Paulo fala, que a igreja está fundamentada sobre apóstolos e profetas. Isso está em Efésios capítulo 2. Pedro faz parte do fundamento. O próprio Cristo diz, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não é o único fundamento, mas ele faz parte. Naquele momento ele é o primeiro dos 12 a ser incluído nesse fundamento, mas ele faz parte. Só que até mesmo aqueles que são colocados para sustentar um prédio, para sustentar aí uma estrutura, pode se tornar pedra de tropeço para outros. Jesus Cristo fala que Pedro estava sendo pedra de tropeço para ele mesmo. E por isso Jesus usa talvez a expressão mais dura que já saiu da boca do nosso Senhor. Saia da minha frente, Satanás. Sabe por que Jesus usa esta repreensão tão dura contra Pedro? Porque Pedro não apenas estava cogitando das coisas dos homens, mas estava sendo enganado também pelo próprio Satanás. Volte para o capítulo 4 de Mateus. Jesus Cristo usou a mesma expressão em outro momento, quando estava sendo tentado pelo diabo. O versículo 8 fala assim, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. No grego é exatamente a mesma expressão, saia da minha frente, Satanás. Jesus repete isso com um dos seus discípulos mais próximo, talvez o mais próximo naquele momento. Porque Pedro, ao cogitar a respeito das coisas dos homens, de que um rei como Jesus deveria estar somente num trono repleto de riquezas, libertando o seu povo e então estabelecendo o seu reino sem passar pela morte, um dia foi prometido pelo próprio Satanás a Jesus Cristo. Quando Satanás leva Jesus a um alto monte, então mostra todos os reinos da terra, é porque ele sabia qual era o propósito de Cristo.
O propósito de Jesus era obter exatamente todos esses reinos da terra. Jesus veio justamente para isso, para um dia declarar que toda a autoridade foi dada a ele nos céus e da terra e ordenar aos seus discípulos para irem a todas as nações fazendo outros discípulos. Jesus veio para isso e Satanás sabia disso. Satanás dá uma alternativa para Jesus. Não precisa da cruz, não precisa da morte, não precisa do sofrimento, basta se prostrar e me adorar. O que Pedro fez naquele dia? Propôs um plano alternativo para Cristo. Senhor, não vai acontecer isso. Não precisa sofrer, não precisa padecer. Nosso coração, ele é enganoso, porque nosso coração ainda precisa lidar não apenas com nossa carne, que nos lembra do pecado e muitas vezes faz com que o pecado se manifeste em nossa vida, mas o nosso coração se torna enganoso também, porque ele olha para alternativas que Satanás oferece a nós e muitas vezes gosta de abraçá-las, gosta de se apegar a elas. É isso que Jesus Cristo está dizendo neste dia. Jesus está repreendendo Pedro. Jesus está mostrando que o plano de Pedro é uma mentira, que o plano de Pedro não está ligado ao plano do próprio Senhor, mas é simplesmente movido pelo seu próprio coração. Meus irmãos, o que esse texto então nos ensina? Que nós precisamos deixar nossos planos, se eles se distanciam de Deus, para então nos comprometermos com o plano do próprio Senhor. O plano do Senhor é o único plano que é eterno e com efeitos eternos. O plano do Senhor é o único que certamente não vai mudar. Os nossos planos mudam todo início de ano quando nós nos comprometemos com algumas metas de nossa vida e nós vemos eles naufragarem no mês de fevereiro. Mais do que isso, nossos planos, quando pensados de forma individual, quando nós mesmos ficamos somente pensando em nossa glória, pensando na forma como nós vamos obter mais prestígio, ou então como nós vamos caminhar nessa terra esperando a aprovação dos homens, eles tendem a nos levar para longe de Deus. Esse texto nos mostra que existe um plano que Deus decretou, que executou na cruz de Cristo, na ressurreição, e vai consumá-lo no dia em que nosso Senhor Jesus Cristo voltar. É desse plano que nós precisamos fazer parte. E nós professamos que fazemos parte deste plano. Todo aquele que já fez profissão de fé nessa igreja ou em outra igreja, reconheceu Jesus Cristo como o seu Senhor, como o seu Rei, como o seu Salvador, ou seja, se comprometeu com esse plano. E muitas vezes fala, eu estou comprometido com esse plano, e se está disposto a viver nesse plano. Mas, meus irmãos, se nós fizermos isso com nossa própria força, saiba que nós vamos afundar nesse plano. Isso não depende de nós, não dependia de Pedro. Se nós tivéssemos a história encerrada aqui, se não tivéssemos capítulo 17 para frente, se não soubéssemos o que aconteceria com Pedro, talvez eu e você pensássemos, estamos diante de alguém que o Senhor acabou de condenar. Afinal, não existe marca mais pejorativa, pior do que ser chamado de Satanás. Mas Jesus sempre soube que nunca dependeu de Pedro. Jesus sempre soube que nunca depende de nós, depende dele. Pedro faria outras coisas piores, como por exemplo, negar o Senhor Jesus Cristo 3 vezes antes do galo cantar pela primeira vez. Mas Jesus buscaria Pedro ainda assim. Jesus chamaria o seu discípulo de novo. O que esse texto nos mostra como uma verdade teológica é que o fundamento da igreja também não pode ser apenas um homem, não pode ser apenas Pedro, como a Igreja Católica Apostólica Romana o apresenta. Nós enxergamos alguém que mudou de pensamento em 20, 30 metros, alguns minutos depois, ou que não conseguia compartilhar de todo o plano do Senhor. Porque mesmo sendo aquele que andava mais próximo de Deus, ainda lutava com seus próprios planos.
E isso é um alerta para nós que temos 20, 30, 40, 50 anos de igreja, que já ouvimos talvez milhares de pregações. Não depende de nós, depende exclusivamente de Deus. Mas daí você pode estar se perguntando, mas então como que eu faço parte desse plano, se não depende de nós? Sabe por que você pode fazer parte desse plano? Porque Cristo Jesus executou o plano. E ao executar o plano, Ele passa a caminhar comigo e com você. Quando Ele nos chama a abraçar aquilo que é o plano dEle, quando Ele nos chama a almejar as mesmas metas que são dEle, Ele não nos deixa à mercê de nosso próprio pensamento e da inclinação do nosso próprio coração. Mas ao prometer que ao ordenar que nós andemos por esse mundo fazendo outros discípulos, Ele mesmo assegurou que Ele estaria conosco nesta caminhada. Por isso Ele morreu, nos trazendo para perto dEle. Por isso Ele ressuscitou, para que nós fôssemos ressuscitados com Ele. E por isso Ele está conosco até a consumação dos séculos. Sim, nós podemos abrir mão de nossos planos para focar no plano que é de Deus. Plano que envolve nossa santificação, plano que envolve nós morrermos para o pecado, plano que envolve nós vivermos para Deus, plano que envolve, como está a partir do versículo 24, carregarmos uma cruz, sofrermos por causa do nome de Cristo, plano que envolve pregarmos o nome de Cristo, anunciar que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós podemos nos envolver com este plano, porque nós não estamos sozinhos na execução dele. Cristo Jesus nos acompanha e nos acompanhará até o final. Nosso chamado é muitas vezes abrir mão de nossos projetos, especialmente para aqueles que nos levam para longe de Deus, e assumir que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, que o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Precisamos morrer para nós mesmos, para vivermos com Deus, para vivermos para Deus e caminharmos com Ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra que confronta o nosso coração. O Senhor não deixa o seu povo à mercê dos seus próprios pensamentos de vaidade, aos seus próprios pensamentos vazios, mas dando-nos, ó Pai, os meios de graça como é a Tua palavra. Modela o nosso coração, para que entendamos qual é a Sua perspectiva e vontade a respeito de nossa vida. E também, ó Pai, possibilita, uma vez que o Teu Santo Espírito habita em nós, que nos comprometamos com esta vontade e a vivamos de forma integral. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes nosso coração nos engana e ao invés de almejar aquilo que é celestial e eterno, almejamos coisas que são desta terra. Por isso, nossa confissão de pecados no culto desta noite, como já o fizemos. Mas nós, ó Pai, também reconhecemos que o Senhor repara aqueles que estão quebrados, o Senhor conserta pensamentos que estão tortos, o Senhor restaura aqueles que estavam se distanciando e faz com que voltem a ser seus servos. Ó Deus, somos teus servos e por isso pedimos que a tua graça nos acompanhe. No nome santo de Jesus Cristo. Amém.